conversar agora com Gustavo Carvalho, da UFRP, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Gustavo, a gente percebeu os destaques de algumas matérias que foram tratadas nesse congresso. Terceirização foi uma delas. A universidade hoje, sem os seus serviços meios, ela se mantém viva. Se não fosse esse serviço, a gente teria problemas, porque não há contratações. Na sua opinião, a terceirização, ela resolve ou ela prejudica? Então, o assunto terceirização teve um certo destaque, nesse 21º Congresso do FASUB. Não por acaso, certo? A terceirização, na verdade, é um verdadeiro câncer que corrói a classe trabalhadora. Só para a gente ter uma ideia, acontecem coisas absurdas nesse modelo que está aí, colocado em terceirização. Desde o indivíduo ficar 5, 6 anos sem tirar férias, pela própria dinâmica, do que é o processo de terceirização, de contratação dessas mãos de obras de serviço meio da universidade. Só para que fique mais claro, esse serviço meio é conservação e limpeza, motorista, segurança, manutenção, enfim, serviços que sem os quais a universidade não teria condição de dar o seu andamento administrativo, de andar. Nós temos uma ideia de que a comunidade acadêmica ela é restrita aos servidores efetivos, certo? Aos alunos e aos professores, não é isso? Só que a organização, a instituição, a universidade, ela não tem condições de funcionar sem essa complementação, sem esses serviços. É um trabalho. E dentro da perspectiva que estamos em rede dentro da universidade, numa perspectiva sistêmica, certo? Todo mundo tem um papel ali dentro. Não importa se é voltado para o ensino, não importa se é voltado para a pesquisa ou se é um serviço meio. Nós poderíamos fazer a seguinte reflexão: o que é mais importante para uma sociedade, médicos ou garis? E aí nós seríamos talvez levados a responder que seriam médicos. Então vamos tirar os garis da rua para ver o que acontece. Então é nessa perspectiva que eu defendo o fim da terceirização. A terceirização ela nasce numa perspectiva neoliberal, certo? Na UFRB, como é que é esse problema que você vê lá de terceirização? Bom, então, a UFRB ela já nasce em um modelo de universidade chamada de... Fale sobre o nascimento da UFRB. Centro de Ensino. Bom, a questão do nascimento, a gente não pode deixar de levar em consideração o momento político atual, certo? E aí você tem o quê? Você tem uma Bahia com uma universidade, a UFBA, certo? Por décadas e décadas, como a única universidade federal, certo? Existente na Bahia, que tem uma extensão territorial. E uma população negra maior do Brasil. Justamente. No ano passado, no final do ano passado, foi assinado o decreto da implementação de mais de 2 universidades federais, certo? Na Bahia. E mais 7 a 9, eu não me lembro se 7 ou 9, mas institutos federais. Inclusive o município onde tem o centro, o qual eu trabalho, sobre acessibilidade, o Centro de Ciências da Saúde, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, foi contemplado com uma dessas unidades. Então, o nascimento da UFRB, ela vem nesse contexto de interiorização da universidade, discutido e implementado pelo governo Lula, certo? A universidade, ela nasce de uma necessidade de desenvolvimento daquela região do Recôncavo. E ela vem cumprindo o seu papel. É evidente que como uma universidade nova, cheio de problemas, certo? Mas temos que entender que o fato da gente ter passado décadas e décadas com a Universidade Federal apenas, isso prejudicou muito o nosso estado, prejudicou muito. E dessa perspectiva,
esses trabalhadores da universidade terceirizada que aí estão, já nascem na universidade, onde a terceirização já é uma prática. Ela já nasce com a terceirização. Aí, só para ficar mais claro, a UFBA, né, com seus 100 e poucos anos, ela ainda pegou o estágio em que esses servidores ditos de serviços meios, que hoje são objeto de terceirização, eram servidores efetivos. E aí a reforma feita na década de 90 pelo governo neoliberal chama essa discussão da necessidade de terceirizar esses serviços meios. Claro que você tem lá no passado você tem leis, não lei propriamente dita, eu falo normativas que tratam a questão da possibilidade da terceirização. A própria Constituição diz, não me lembro agora o artigo, mas ela fala que esses serviços podem ser contratados por meio de intermédio de uma outra organização. Ipsilitro o texto não é assim, mas o entendimento seria isso, certo? Então essas políticas, essa reforma feita na década de 90 traz essa discussão, né, de terceirização no Serviço Público Federal das universidades e essa discussão coloca o indivíduo que trabalha nessa atividade meio numa condição de vulnerabilidade, uma condição precária de trabalho. E aí nós estamos falando de absurdos, garantido, os direitos sociais garantem o salário, garante as férias. O transporte, né? E mais, nós temos que fazer o seguinte questionamento desse processo. Se o indivíduo, por força desse processo de terceirização, ele é submetido, ele é colocado como uma coisa. Por que eu falo isso como uma coisa? Porque a lei de licitação, a 8666, que é a Lei Geral de Licitação, ela serve para licitar bens, serviços, certo? E é colocado tudo no mesmo patamar. Ou seja, ele coloca o indivíduo como um recurso financeiro, como um recurso material, e nós sabemos muito bem que nessa regra de pregão, de licitação, vence quem tem o menor preço. E esse menor preço vai refletir aonde? Na qualidade do trabalho. Não só nisso, na qualidade do trabalho, mas vai refletir na contratação desses indivíduos. Se há um menor preço, esses indivíduos, quando forem contratados, o que vai ser levado em consideração é esse ganho. Ganho que essa empresa vai ter nessa relação contratual de trabalho. E isso compromete a qualidade de vida desses indivíduos que desenvolvem essa atividade. Porque nós não podemos perder de vista que a nossa sociedade, ela depende do salário, depende do trabalho. O indivíduo busca o trabalho para receber o seu salário e ter condições de, enfim, aparar não, seria pegar as condições mínimas de existência e colocar em prática. Ele tem que comer, ele tem que, enfim, se divertir, como está garantido na Constituição, o direito ao lazer, o direito à cultura. Eu entrevistava há pouco o Oscar, da Unirio, que tem um acúmulo muito grande em assédio moral, e eu pedi a ele que explicasse como que inicia esse assédio moral. Eu fico imaginando, e sei que isso acontece, nos terceirizados, como deve ser, né? Então, medo da perda do emprego. Agora, para finalizar, com esse destaque que foi dado à terceirização e o desfecho do que você acredita que será a nova direção da FASUBRA, como resolver esse problema nos próximos anos? Bom, aí é uma discussão que não é apenas uma questão de plenária para se resolver aqui do ponto de vista da FASUBRA. E também nós temos que olhar o seguinte, embora a terceirização ela não tenha uma lei específica que trate dela, foi tocado em pontos na Constituição e em pontos em outros normativos. Embora não tenha isso, essa discussão, nós temos que entender que esse processo de reinserção dos trabalhadores terceirizados, ali colocado como efetivo, como foi defendido por algumas pessoas aqui com FASUBRA, não é uma tarefa tão simples, porque de cara aí você tem a questão da Constituição.
Que a Constituição delibera isso. Na Constituição está expresso, dizendo que esses serviços podem ser executados, serviços meios podem ser executados de forma indireta. Você tem essa problemática, certo? Nós temos que pensar também que o nosso poder executivo e a nossa instituição de ensino superior é apenas uma ponta da terceirização. A terceirização está disseminada na sociedade e quem faz uso dela não é apenas o organismo público, os organismos privados também o fazem. Porque a lógica agora, certo, é justamente essa: você sai de um modelo fordista de trabalho, um modelo onde você tem relações mais sólidas, direitos sociais, certo? E você vem para um modelo chamado toyotista, né? Um modelo mais voltado para essa produção, né, em massa, em que flexibiliza o trabalho, em que precariza as relações de trabalho. Então, uma discussão que ainda vai dar muito longa. Obrigado por essa explanação que você fez, você acabou ajudando muito. E realmente, essa questão da terceirização é muito séria. Suas considerações finais, e manda um abraço aqui pro pessoal da TV Azul Rio. A gente deixa também um abraço para essa companheirada que, quem sabe, em breve vai aparecer lá, a Universidade Federal lá do Recôncavo Baiano. É isso, deixar um abraço para TV Azul Rio. A TV Rio. Deixar um abraço também para a delegação, na verdade, para a base, né, da UFRB e especialmente o Centro de Ciência da Saúde, que referendou a minha vinda para cá, para esse congresso. Olha que bacana. E dizer que foi muito positivo, apesar de alguns estresses, normal, muito positivo essa discussão, e saber que a nossa categoria está cada vez mais unida no sentido de fazer uma nova FASUBRA, né? E fazer com que essa FASUBRA cumpra o seu dever, o seu mistério, né? Que é levar a nossa voz, nós, servidores técnicos administrativos. Tu já passaste do probatório? Eu ainda não passei, 17 de setembro agora Você consegue. Eu queria te pedir um favor também, uma mensagem rápida para essa companheirada aí, porque ainda tem muitos servidores, muitos estão participando, inclusive em direções, e bem esclarecidos, como é o teu caso, mas outros até são esclarecidos, podem contribuir, mas ficam com medo do estágio probatório. Termina com ela, por favor. O estágio probatório nunca foi um problema para mim, né? Eu costumo dizer que o indivíduo educado, o indivíduo instruído, ele não deve temer, né, as questões. Eu acho que é isso, uma questão de estatuto, uma questão das leis. Eu sei que dentro da universidade tem muita gente que legisla à toa, né, enfim, e faz terrorismo, assédio e etc. Mas eu acho que o caminho é a educação, é a instrução. De forma alguma o indivíduo pode deixar de exercer algo que é um direito seu por força de um assédio, enfim, de pessoas que têm essa prática dentro de uma universidade, infelizmente. Obrigado, Gustavo Carvalho.